E aí galera, beleza? Mais um Bem Estilo começando e você pediu, a gente ouviu e nós vamos falar hoje sobre erros e desvios de postura. Você sabia que cerca de 80% dos jovens sofrem por algum erro de postura? E desses 80%, cerca de 30% vão desenvolver algum tipo de doença devido a esse erro de postura? E hoje nós vamos falar com o Dr. Ivan Mendes, ele é fisioterapeuta e ele vai esclarecer todas as nossas dúvidas e as suas dúvidas relacionadas aos desvios e erros de postura. Você de casa, você sabe o que é erro de postura? Você sofre de alguma dorzinha nas costas? Será que tem alguma coisa a ver ou não? Vamos ver se o pessoal sabe? Vamos lá ver? Você sabe o que é osteopatia? Muito pouco. Gabriela, você sabe o que é osteopatia? Não sei explicar. Você sofre de alguma dor nas costas, dor nas pernas? Sim, a gente sempre tem dor nas pernas, um pouquinho de dor nas costas. Marjorie, você sente algum tipo de dor nas costas? Apenas quando eu sinto cólica. Neide, você tem alguma dor nas costas? Tem, muito. Então, Arthur, você sente alguma dor nas costas no seu trabalho, alguma coisa do tipo? Sinto, né? Fica bastante tempo ali digitando. Alessandro, você acha que você senta errado lá onde você trabalha? Sim, acredito que falta uma correção de postura. Thaís, você sente algum tipo de dor nas costas? Sim. Dona Maria, a senhora sente algum tipo de dor nas costas? A senhora tem dor em algum lugar? Na coluna, no joelho. A Pesquisa Nacional da Saúde, publicada no final de 2014, concluiu que 18,5% da população adulta do Brasil é acometida por doenças crônicas na coluna, totalizando cerca de 27 milhões de pessoas. Se os dados forem filtrados por idade, as doenças crônicas na coluna atingem 8,7% das pessoas de 18 a 29 anos e 26,6% das pessoas acima dos 40 anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Ministério da Saúde indicaram que 53,6% dos brasileiros fazem algum tipo de tratamento para combater as dores na coluna. Os principais recursos terapêuticos utilizados por essas pessoas são os medicamentos ou injeções, com 40% dos casos, e em segundo lugar está a prática de exercícios físicos associados ou não com a fisioterapia, e esse número chega próximo dos 18,9%. E aí galera, estamos aqui com o Dr. Ivan Mendes, ele é fisioterapeuta e ele vai tirar todas as nossas dúvidas que nós temos relacionadas ao erro de postura. Doutor, primeiro conta pra gente, qual que é a sua formação, o senhor é fisioterapeuta, o senhor é especialista em quê? Conta pra gente. Bom, Arlen, eu sou fisioterapeuta, fiz minha graduação aqui em Rio Preto, eu estou encerrando a minha formação em osteopatia e dentro da osteopatia a gente tem uma parte que chama posturologia, que acaba agregando no tratamento. Sim, e o que é a osteopatia, doutor? Bom, a osteopatia é uma filosofia que foi inventada pelo um americano, que é o Dr. Andrew Taylor Still, que ele era médico e tinha uma necessidade muito grande de tratar pacientes que ele não tinha resultado com a medicina na época. Então, ele era um cara não muito normal, que dormia estudando ossos e acabou chegando na osteopatia, que, resumindo, é uma filosofia que fala que a estrutura governa a função. Então, se a estrutura ela não está muito legal, a função não está sendo bem executada. Então imagina que alguma parte do seu corpo não está funcionando legal devido a algo que está travado, está bloqueado, por exemplo. Vixe, se for no meu caso vai estar tudo travado, então. E o senhor falou também sobre a posturologia. O que é a posturologia, doutor? A posturologia, ela estuda os captores sensoriais, que são os olhos, os pés e o sistema vestibular, que acaba sendo a questão da audição. Então, quando tem algo abalando essa recepção desses sensores, começam a ter disfunções posturais. Então, creio que todo mundo em casa vai precisar procurar o senhor, porque eu tenho certeza que devido ao barulho do dia a dia, devido à correria do dia a dia, a pessoa acaba se envolvendo demais e com certeza isso pode estar atribuído a erro de postura e também às dores, né, doutor? Com certeza, esse mundo tecnológico de smartphone e computador, sem dúvida. E como é que o senhor faz para avaliar a postura do paciente? Como que o senhor sabe? Esse paciente, a postura dele está inadequada. Como que funciona isso aí? Tá ok. Dentro da osteopatia, começa toda uma avaliação que vai desde da anamnese para saber quando começaram as dores até a avaliação física da pessoa.
E na avaliação física é possível constar se esses desvios são causados por alguma coisa ou se eles estão sendo a causa das dores da pessoa. Então a gente chama de uma avaliação estática, uma avaliação dinâmica, para saber se está dentro do padrão o movimento ou a forma do corpo está correta. Legal. E quais são as dores mais frequentes que as pessoas buscam o seu trabalho na sua clínica? Vou te falar que a maior parte é coluna. Coluna. Todo mundo tem aquela dorzinha na coluna, né? Todo mundo. Ou fala, travou a coluna, fui pegar um peso, senti uma fisgada. A maior parte que vai ser no coluna ainda. Mas é só dor na coluna? Não. Acaba sendo... Como engloba o corpo todo a osteopatia, então desde dores articulares, dores musculares, o ciático, até a questão de dores de cabeça, cólicas, gastrites, até algumas dificuldades de respirar e em alguns casos até não conseguir engravidar. Exato. Então essa questão às vezes nem sempre está associada a uma disfunção mesmo. Às vezes seu corpo está tendo bloqueio, está dificultando essa questão da mulher não estar conseguindo engravidar. Olha só. E como que funciona? A pessoa ela vai na clínica do senhor, o senhor fez a avaliação e o tratamento é com medicamento ou como que é o tratamento na osteopatia? A osteopatia é uma terapia manual, então só as mãos que acabam sendo usadas. Na Europa, nos Estados Unidos, eles ainda usam algum tipo de medicamento ou um colírio ou algo mais deles lá. Mas globalmente é apenas manual. Então a pessoa chega, é feita toda a anamnese, é colhida todas as informações, ela conta como que é a dor, quando a dor surgiu e logo na primeira sessão já é feita a avaliação e ocorre o primeiro tratamento. E desse primeiro tratamento dá para ter uma ideia do que pode estar acontecendo. O paciente chegou, fisgada na coluna, procura o senhor, tá doendo, fisgada na coluna, o que o senhor faz? O senhor vai fazer avaliação? Exato, depois que colheu toda aquela história, é feita a avaliação. Aí, com as avaliações osteopáticas, é possível saber a causa daquele problema. Se às vezes o paciente ele chega com a dor, aquela sessão vai ser feita para aliviar a dor dele, que é apagar o fogo, né? E se é uma dor crônica, ele já tem essa dor há muito tempo, ele já se acostumou com ela, digamos assim. Então, é feita a avaliação para saber se as articulações estão bloqueadas, se talvez alguma parte ali na barriga, questão de víscera, não está trabalhando legal. Então, tem testes próprios para cada coisa que é levado para a causa da dor. Aí achou a causa da dor, é trabalhado sobre a causa da dor. Doutor, o pessoal de casa quer saber o que são desvios posturais. Quais são as dores causadas pelos desvios posturais? Os desvios posturais, a coluna ela tem os seus próprios desvios que são os fisiológicos, que acabam sendo a cifose e a lordose. E quando ocorre uma hipercifose, que é o aumento da curvatura, ou uma hiperlordose, isso já é um desvio postural. E tem a famosa escoliose, que é a coluna em S, que acaba sendo o terror dos pacientes, né? Sim. Que para eles têm certeza que a causa da dor acaba sendo a escoliose. E as dores que acabam sendo associadas a esse tipo de postura, bom, dá o exemplo de uma hipercifose, por exemplo, que é quando essa parte de cima acaba ficando muito curvada. É quando acaba tendo a protussão de cabeça. Quem fica muito tempo com a cabeça para frente e começa a ter dor na cervical, dor no pescoço, paciente que tem muito torcicolo, por exemplo, que não está tendo boas noites de sono. Então, se ele tem uma cabeça protusa, uma cabeça para frente, isso já favorece ele ter algum tipo de dor. E o pessoal, então, que fica na frente do computador trabalhando o tempo todo, fica ali jogando joguinho, então, deve... Tem até alguns estudos que mostram que até 2030, grande parte da população vai ter dores na coluna, devido ao uso de smartphone e dos computadores. Então, é até engraçado que o grande público jovem que chega lá, eles acabam tendo uma postura hipercifótica, que é muito associada ao uso de computador, de estar sentado errado, né? E sobre a escoliose, tem cura, doutor?
a palavra cura para uma escoliose depende muito do tipo de escoliose. Então, se for uma escoliose que ela é causativa, que ela surgiu, que pode ser por causa de uma diferença de perna, uma perna menor que a outra, acaba tendo um desnível de quadril e surge a escoliose, por exemplo. Nesse caso, quanto mais cedo, com certeza dá para arrumar, né? Dá para corrigir, digamos assim. E depois de adulto, é muito fácil trabalhar sobre as dores. Então, esteticamente, às vezes, não vai mudar muita coisa. Só que como está corrigindo, o que causou aquela escoliose, vai ter uma melhora. Agora, se for uma escoliose no qual o quadril ele não teve desnível, ela é mais complicada, porque ela pode ter tido uma causa por uma insuficiência visual, que acabou gerando uma coluna torta, né? Ou então alguma disfunção de órgãos, por exemplo. Então imagina que teve o estômago, pessoa que tem muita gastrite, por exemplo, tem algum problema de estômago. Essa disfunção de estômago pode estar gerando uma postura viciosa para proteger, uma postura de proteção. Esse é um tipo de escoliose. E claro que tem aquela escoliose patológica mesmo, que essa geralmente só com cirurgia. Entendi. Aí nesse caso o paciente tem que procurar qual que é o profissional? O ortopedista, entendi. Ou então alguns neuros. Um neurologista. Porque quando tem uma escoliose patológica, por exemplo, uma pessoa nasceu com paralisia cerebral. Então ela já vai ter a formação correta. E essas crianças, elas sempre fazem muita fisioterapia, mas dependendo do grau que está a escoliose, é necessário, quando criancinha ainda, entrar o cirurgião para tentar corrigir. As dores posturais, elas são consequências de algumas outras doenças ou não? Sim e não. Porque a dor postural, ela, na verdade, como a gente comentou um pouquinho antes, a má postura, ela quase sempre, ou sempre, vamos usar sempre, né? Quase sempre, ela é devida a algum outro problema. Então, uma dor postural, ela está muito associada a uma outra causa. Então, se a pessoa é uma hipercifótica, está sempre no computador, aquela é uma dor clássica, pelo menos, dessa região. Porque a postura já não consegue mais voltar tanto como deveria, né? Então, se você tiver uma má postura, essa má postura, ela tá dificultando que o corpo volte ao normal. Então, você pode começar a surgir dores em outra parte do corpo. Que, por exemplo, é a disfunção de ATM. E o que é ATM? ATM é a articulação temporomandibular, que é essa aqui da mandíbula, que com a má postura, ela acaba sendo alterada. E muitas vezes, praticamente sempre também, é necessário ter a correção da postura para a disfunção melhorar. Entendi. E a ATM também, a osteopatia, ela consegue melhorar essa ATM? Ela consegue dar uma melhor qualidade de vida para o paciente? Ah, com certeza. Porque essa disfunção de ATM, ela foi gerada por algo no seu corpo. Então a osteopatia, ela tem ferramentas, digamos assim, que vai descobrir o que estava causando ou aquela má postura, ou então aquele mau posicionamento da ATM, e ela tem formas de poder pelo menos corrigir ou chegar próximo de um alívio de dor, dependendo do grau da ATM também. Doutor, e a pessoa que está em casa, né? Como que ela descobre que ela está com um erro de postura? Ok. Geralmente, quando a mãe tá pegando muito no pé do filho, arruma essa postura, né? Tá na mesa de jantar, assistindo televisão, arruma essa postura. Esse já é um indicativo, né? Que é um indicativo mãe. Mas se você... Geralmente a pessoa percebe que ela não tá ficando legal, digamos, né? Ela sempre acaba se corrigindo, então fala, nossa, eu não consigo mais ficar reto. Então, esses são indicativos que a postura já não tá bacana. Outro exemplo é quando você está vestindo uma roupa e percebe que um ombro está mais alto que o outro, está olhando de frente para o espelho. Ou então até mesmo uma calça, a barra fica mais alta de um lado da perna que para outro. Esses são alguns indicativos fáceis que as pessoas acabam notando e acabam buscando um profissional. Ah, entendi. Olha só, essa da perna então,
Às vezes a gente até dobra a calça, mas de um lado precisa dobrar, do outro não. Eu acho que saindo aqui do programa, eu vou ter que marcar uma consulta com o doutor, porque eu acho que é um problema mais frequente do que a gente imagina. Eu tenho um apresentador aqui, eu acho que sofre disso. E a alimentação, doutor, ela pode interferir na postura? Sim, pessoas acima do peso acabam tendo um deslocamento maior da lordose da coluna, da lordose vertebral, que é quando acaba ficando aquela protuberância maior na barriga. Então, geralmente, pessoas com sobrepeso dá aquela impressão que ou fica com o bumbum mais arrebitado e com a barriga mais expandida. E o sobrepeso, com certeza, acaba prejudicando a postura. Eu sei que vocês aí de casa devem estar curiosos para continuar essa entrevista, o bate-papo tá bacana. A gente vai continuar falando sobre erro de postura, sobre dores nas costas, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Espero vocês, hein? Não sai daí! Vixe, a cachoeira do Nitão é tudo. É uma bênção de Deus que ele deixou aqui, filho. Pena ele ter ido embora porque ele amava isso aqui. Ele foi embora muito cedo. Deixou uma coisa que ele amava isso aqui. Eu chegando aqui, para mim é uma alegria de ver esse verde, essa coisa maravilhosa que eu vejo aqui. Olha, acho que eu vivo 20 anos a mais, o tempo que eu estou aqui. É uma bênção de Deus ficar aqui no meio da natureza. Eu amo a natureza. Isso aqui para mim é 10 anos de vida a mais para mim. É muito gostoso passar um domingo aqui, um final de semana, no meio desse verde, dessa água, dessa natureza linda aqui, essa coisa maravilhosa que é isso aqui. Descansar a cabeça, conhecer pessoas que a gente não conhece, que às vezes chega aqui não é sempre as mesmas pessoas, sempre tem pessoas diferentes, né? E a gente faz amizade com todo mundo, gente muito boa, muito bom, aqui é muito bom. Esse lugar aqui é maravilhoso. Galera, continuando o nosso papo, estamos aqui com o Dr. Ivan Mendes e a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre erros posturais, sobre aquela dorzinha nas costas, né? Se ela está associada ou não com os erros de postura. E, doutor, a gente tem um quadro no nosso programa que é o Fala Povo, onde o pessoal de casa, eles enviam as perguntas e o senhor responde. Então roda a nossa vinheta, vamos para o nosso Fala Povo. Qual é o exame que vai dizer qual é a minha pisada, como é que eu vou andar? Durante a avaliação dentro da osteopatia da posturologia, acaba fazendo as avaliações de tipo de pisada. Se a pisada acaba sendo um pé valgo, um pé varo, ou então pés assimétricos ou desarmônicos. O que seria isso? É o tipo de pisada que cada pessoa tem. Então, existe o teste próprio para isso, durante a avaliação, no qual já é possível identificar o tipo de pisada. Existe um teste mais detalhado que é o baropodômetro. É uma plataforma no qual o paciente sobe e no computador acaba saindo aonde está a maior descarga de peso. Se o pé dele acaba tocando totalmente a plataforma, você acaba formando algum espaço vazio. Essa é uma pressão que acaba fazendo sobre esse aparelho. Então no computador acaba saindo exatamente o tipo de pisada. Entendi, é um método bem preciso então. Acaba sendo um pouquinho mais preciso. Só que com a própria avaliação durante a sessão já é possível identificar corretamente qual que é a pisada do paciente. Como é realizada a avaliação postural? Durante a avaliação da posturologia é realizada em várias etapas. É feito com fio de prumo para saber se a coluna do paciente está alinhada. É feita a avaliação estática, ainda dentro dessa aqui, para saber as básculas, que acabam sendo a diferença de um lado do corpo para o outro.
É feita a avaliação do rosto da pessoa para saber se um olho é mais baixo que o outro, se a mordida é cruzada, se uma orelha está mais alta que a outra. É feito um teste de caminhada para saber o tipo de pisada do paciente. E desse teste de caminhada é possível ver se ele pisa para dentro ou para fora. Ou então se acaba tendo uma compensação, que ele fica mais tempo no calcanhar do que na ponta do pé. Essa é um pouquinho da avaliação postural. O uso de palmilha, quando é indicado? Bom, o uso de palmilha é indicado exatamente para correção da pisada. Então, vamos por exemplo assim, a pessoa pisa para dentro, ela tem uma pisada valga. Então, a palmilha ela vai ser feita especificamente para essa pessoa. Nesse caso, não pode ser aquela palmilha que você compra pronta na farmácia ou no mercado, e no qual ela vai ser especificamente feita para a pessoa para corrigir aquela pisada. Então, é uma palmilha que ela vai um pequeno calço do lado de dentro que acaba gerando o pé para fora, uma forma de pressão. Entendi. Existem tipos de palmilhas, doutor? Sim, existem vários métodos, né, da parte de palmilha. Eu, particularmente, acabei preferindo um que chama Bricot, que ele trabalha sobre ponto de pressão no pé. Ele não é igual a uma palmilha ortopédica, por exemplo, que ela corrige forçadamente a pisada. Então, essa palmilha, ele fez um estudo no qual ele colocou um baropodômetro e ele iria colocando diversos calços no pé para saber como que afetaria a postura. Então, essa palmilha, ela não pode ser muito grossa, ela tem no máximo 3 milímetros de espessura, no qual o pé reconhece aquilo como um ajuste e não como algo forçando. Até porque quando uma palmilha é feita para forçar uma pisada correta, é mostrado em vários artigos que às vezes tem um efeito contrário. O corpo acaba forçando mais para dentro do que arrumar para fora, por exemplo. Isso é interessante o pessoal de casa saber, porque às vezes você está ali com a dor aqui, outra ali, você não procura um profissional, você vai em qualquer farmácia, compra uma palmilha qualquer e ao invés de te ajudar, você pode estar prejudicando aí suas dores, prejudicando a sua saúde e o seu bem-estar. Então é importante e vale a gente lembrar que sempre, qualquer dor, procure um profissional para poder ajudar você. Os profissionais, eles estão aí dispostos a te ajudar. Não se automedique, né? Não vai na farmácia sem ir antes no médico e não vai comprar palmilha também, né? Sem antes procurar um osteopata, né? Ou qualquer outra formação dentro da fisioterapia, um ortopedista. Então, fica a dica para o pessoal aí de casa. A palmilha pode ser usada durante os exercícios físicos? Quando o paciente ele é feita toda a avaliação postural e foi constatado que é necessário o uso de palmilha para corrigir a pisada, é feita uma evolução gradativa dessa palmilha, mas se for necessário, se for diagnosticado de palmilha, ele sempre vai ter que usar palmilha. Então vai trabalhar de palmilha, vai fazer esporte de palmilha e vai sair de palmilha. Então vai ser palmilha durante um ano pelo menos. Palmilha no café, palmilha no almoço e palmilha no jantar. Eu já faço RPG fazem 2 anos e eu não obtive bons resultados. Eu gostaria de saber como um profissional que trabalha com posturologia pode me ajudar. Se você não notou melhoras significativas desse tratamento qual você realizou, provavelmente pode ter algo a mais aí que está dificultando essa melhora. Então, por exemplo, você pode ter alguma restrição no seu corpo, por exemplo, com uma cicatriz. Uma cicatriz patológica é uma cicatriz que ela segura muito o corpo, ela segura a pele. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, uma mulher que teve uma cesárea. Então ela teve um corte muito profundo e aquela cicatriz acabou se formando. E se essa cicatriz ela virou patológica, ela está segurando, está restringindo o corpo. Então, se você está fazendo uma atividade que é para ter uma melhora da postura e não está tendo, pode ter algo, por exemplo, igual essa cicatriz, que não está deixando evoluir durante o tratamento. Então, é necessário trabalhar essa cicatriz, soltar essa cicatriz, para que o corpo ele possa se corrigir. Certo. A pergunta do Fala Povos foi sobre RPG. O que é RPG, doutor? Não é que a gente sabe que tem o RPG, que é aquele joguinho de tabuleiro do pessoal, mas
na ciência, né, na área da saúde, o que significa a sigla RPG? Tá, ok. O RPG é Reeducação Postural Global. É um tratamento que foi desenvolvido por um francês, que foi pelo Suchard, que ele conseguiu resultados fantásticos com pessoas com má postura. Então, o RPG é exatamente para corrigir a postura. E lá na clínica do senhor, o senhor faz RPG também? Eu não trabalho com RPG, eu acabo sempre encaminhando para alguém que trabalha, em qual eu confio. Eu tenho 2 hérnias de disco e artrose. Como que um profissional pode me ajudar? Bom, as hérnias de disco, elas acabam sendo eu acho que uma grande parte de pessoas que acabam surgindo no consultório, né? Porque a hérnia de disco, na verdade, ela nunca foi a causa do problema, ela sempre foi a que acabou sofrendo. Então, por causa do mau funcionamento da coluna, a coluna não tem um movimento harmônico, aonde tem a hérnia de disco, aquela parte da coluna trabalhou demais. Então, geralmente quem tem hérnia lombar ou hérnia cervical, são os mais comuns, que é aqui nessa parte aqui de baixo e aqui perto do pescoço. Por exemplo, uma pessoa que não tem muito alongamento, falando a grosso modo, e o quadril ele não faz um movimento para ajudar a coluna, ele está segurando a coluna, provavelmente ali no finalzinho da coluna com o começo do quadril vai ter um problema que ou uma protusão discal ou uma hérnia de disco. Então, pessoas que têm hérnia de disco, na osteopatia tem grandes resultados porque volta o movimento correto da coluna. Voltando esse movimento da coluna, acaba melhorando a dor. A hérnia de disco em si, raramente eu já ouvi falar que ela acabou sendo reabsorvida, por exemplo, porque a hérnia de disco já teve vazou todo o líquido do disco vertebral e acabou tendo essa compressão das estruturas ao redor. Então, na osteo, como volta todo o movimento da coluna, o trabalho, a causa principal que gerou essa hérnia de disco, acaba dando uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Pegando um gancho sobre a hérnia de disco, desgaste no joelho, que é bem comum, dá para tratar com osteopatia? Dá, com certeza. Não vou falar que vai trabalhar diretamente sobre a dor, mas a osteopatia vai chegar o que gerou esse problema de desgaste no joelho. Uma artrose no joelho, em quem são mais idosos geralmente, não só, mas a osteopatia tem um resultado muito bacana porque consegue diminuir muito essa dor do paciente. Então é muito comum quando se pega idosos que ou não puderam fazer uma cirurgia de prótese no joelho, ou às vezes tem a cirurgia, mas continua tendo dor, eles acabam aparecendo frequentemente no consultório para ter alívio dessas dores. Então você teve um desgaste de joelho porque a sua postura estava pendendo muito para um lado, dando um exemplo. Então a osteo vai lá, corrige o que estava gerando essa postura errada e trabalha sobre o joelho com métodos próprios da osteopatia que acaba tirando a dor no joelho, então melhorando, diminuindo essa dor. Tem alguma relação entre artrose e hérnia de disco? Sim, existe. A artrose ela ocorre devido ao desgaste da cartilagem ou da estrutura que protege aquele osso. Então, a hérnia de disco, ela nada mais é do que quando o disco entre as vértebras da coluna, ele acaba rompendo e sai um líquido que é um amortecedor da parte óssea. Então, acaba ocorrendo vai diminuindo o espaço entre os dois ossos da coluna, que a coluna são vários ossinhos pequenininhos, que elas têm o disco intervertebral que acaba sendo um amortecedor desses ossos, que é para dar mobilidade para a coluna. Então, quando tem esse extravasamento desse líquido, ocorre o contato osso com osso e começa esse desgaste ósseo, que é a artrose. Qual profissional que eu devo procurar para achar um desvio de fazer um exame de postura? Fisioterapeutas teve essa formação para diagnosticar a postura, ortopedistas, né? Então mais tempo já, né? Vieram primeiro. Mas quase sempre, se não sempre, os ortopedistas eles encaminham para fisioterapia para se trabalhar essa postura. Bacana, e eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso. Quando é que a pessoa deve procurar o ortopedista e quando é que ela deve procurar o fisioterapeuta? Tá, ok. Acaba não tendo muito uma regra para isso, né? Geralmente, como que a grande maioria tem convênio médico,
eles acabam buscando primeiro um ortopedista para saber o que está causando aquele problema de uma postura. E o ortopedista acaba encaminhando para fisioterapia. Mas a pessoa pode procurar diretamente o fisioterapeuta que trabalha com essa parte, que geralmente quem trabalha com osteopatia, RPG, pilates, essas especialidades trabalham dentro dessa parte de uma postura. Quando eu devo procurar um profissional fisioterapeuta? Bom, se você estiver tendo dores no corpo, independente de quais forem elas, se você acorda com dor, vai dormir com dor, durante a noite você acorda, você é despertado por causa de alguma dor, você pode buscar diretamente um fisioterapeuta ou um osteopata que eles têm nós temos ferramentas para trabalhar com isso. Então, se você estiver tendo dores articulares, tenho dor no joelho, por exemplo, ou então tenho dor na coluna, você pode buscar um profissional para fazer uma avaliação para saber certinho o que está gerando essas dores. Então, o tratamento da osteopatia tem alguma contraindicação? Geralmente não, porque na osteopatia tem diversas ferramentas no qual pode avaliar e tratar diversos casos, diversos tipos de pessoas. Dentro da avaliação osteopática, tem alguns recursos no qual são chamados de red flags. Red flags é um termo no qual é um teste específico para saber se é possível dar continuidade ao tratamento daquela pessoa. Então, se a pessoa chega, por exemplo, com uma dor de cabeça, o osteopata ele vai lá, faz os testes para ver se não vai dar nenhuma red flag. Qualquer red flag que deu, acaba ali naquele momento a sessão e o osteopata encaminha esse paciente para um especialista médico, geralmente, para saber se tem algo a mais ali que está impossibilitando de fazer o tratamento osteopático. Por exemplo, se uma pessoa tiver um aneurisma, que acaba sendo uma dilatação da artéria, por exemplo. Então, nesse caso, o osteopata ele não vai poder trabalhar com manobras diretas sobre aquela região, mas é possível ter um tratamento. Mas se esse aneurisma a pessoa não sabe se tem ele, por exemplo, o osteopata ele não vai colocar a pessoa em risco de tratar uma pessoa com aneurisma, até a pessoa ser diagnosticada e o médico falar que é possível continuar o tratamento. Entendi, até porque a pessoa geralmente procura o consultório querendo sair melhor do que entrou, né? Então, adianta a pessoa, às vezes tem a doença e quer fazer o tratamento com o osteopata, mas se ela não tem condição, então não tem mesmo. Naquele momento não é o momento de procurar um osteopata, e sim um médico especialista na área. É bem bacana a gente falar disso em relação ao momento. Não é aquele momento, mas isso não significa que você nunca deva procurar o profissional. Então, primeiro você procura o acompanhamento, o médico ele vai dar todas as coordenadas e daí então você pode voltar e procurar o profissional, o osteopata, para poder dar seguimento ao trabalho. Doutor, a osteopatia, ela é indicada para gestantes, para idosos, criança pode procurar um osteopata ou não? Claro. Na osteopatia não tem restrição de idade. Desde um recém-nascido ali, tirado da mãe na hora que nasceu, já pode passar e até... É que no Brasil não é tão difundido isso ainda, mas na Europa e Estados Unidos, a primeira pessoa que pega o bebê na hora que nasce, depois que passou nos testes médicos, é o osteopata para fazer as correções. Então, desde um recém-nascido até um senhor idoso, uma senhora idosa, gestantes, é até aconselhado buscar um osteopata, quem trabalha com osteopatia, para ter uma qualidade de vida melhor, até para prevenir lesões futuras também. Então, aquele mito que criou-se que idoso não deve procurar fisioterapeuta porque o osso não aguenta, né? Que a gente vê muito. Não. Mito? Com certeza. Mito. Deve procurar. Deve procurar. Porque é o fisioterapeuta que vai conseguir dar uma qualidade melhor para ele ali de movimentar o corpo. O que é o bico de papagaio? Bom, o bico de papagaio, ele é chamado como osteófito, né? O nome dele científico é osteófito. Acaba sendo um crescimento do osso gerado por um contato entre dois ossos, que é, por exemplo, não necessariamente uma artrose. Então, a pessoa fala assim, tem bicho de papagaio na coluna. É por causa desse ossinho que começou a crescer ali na vértebra e começa a ter contato com outro osso. Então, o que dói, na verdade, não é o bicho de papagaio, e sim um contato desse ossinho que cresceu que acaba ferindo as outras estruturas ao redor. Doutor, e o que causa o bico de papagaio? Bom, o bico de papagaio ele pode ser por uma má postura, né?
porque uma postura pode gerar aproximação e afastamento dessas vértebras e começar a crescer esse osteófito, né, esse ossinho. Uma alimentação muito rica em cálcio, por exemplo, também pode gerar um pouco desse crescimento. Ou então, uma pessoa que tem uma postura viciosa, que trabalha muito tempo torto no computador, é muito comum encontrar pessoas que têm esse bicho papagaio também, por causa dessa busca do corpo de achar outra estrutura. Entendi. Doutor, a gente no nosso programa, a gente sempre finaliza com mitos e verdade. Fala pra mim, um mito e uma verdade na área do senhor. Tá. Bom, um mito, que é um mito que muitas pessoas acham que é verdade, que é andador para criança, né? Aquela cadeirinha que tem rodinhas, a criança coloca uma criança lá dentro, ela sai se arrastando por aí. Se arrastando, fazendo bagunça na casa. Exato. Isso é acho que a pior coisa que pode acontecer com uma criança é passar por isso. Sério, doutor? Sério. Mas por quê? Porque uma criança, é necessário ela passar por todas as fases do desenvolvimento dela, que começa no engatinhar. Então, essa criança ela precisa engatinhar para depois ela conseguir sozinha caminhar, né? Ficar sobre as pernas. E quanto mais cedo essa criança ela começa a andar sobre as pernas, mesmo sobre o andador, ela perdeu muitas fases importantes desse engatinhar, que pode gerar problemas de pisadas no futuro, problemas de posturas no futuro. E uma verdade? E uma verdade é que uma postura ela pode levar a doenças, né? Que é, por exemplo, uma hernia de disco ou uma artrose. Gente, a gente encerra o nosso papo de hoje então. Doutor, muito obrigado. Espero contar com o senhor mais vezes. E você é o nosso convidado para estar aqui no nosso próximo programa, Canal 27 da NET, ou no nosso portal www.tvestilo.com.br. O link vai estar passando aqui embaixo. Espero você e até a próxima. Tchau, tchau.